E aí, gente, hoje é o 24º dia do devocional Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren, e o tema é Transformado pela Verdade. A verdade nos transforma. O crescimento espiritual é o processo pelo qual nós substituímos as mentiras pelas verdades. O Espírito de Deus usa a palavra de Deus para que nós nos tornemos semelhantes ao Filho de Deus. E nós não podemos viver sem a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o alimento espiritual para que nós consigamos cumprir o nosso propósito aqui nessa terra. Precisamos permanecer na palavra de Deus também. Para se tornar um saudável discípulo de Jesus, alimentar-se da palavra de Deus deve ser a primeira prioridade. Então, acima de tudo, que nós possamos nos alimentar da palavra de Deus. E nós devemos aceitar a autoridade da palavra dele. Decida que, independentemente de cultura, tradição, razão ou emoção, você escolhe a Bíblia como a autoridade definitiva para a sua vida. Então, às vezes, você vai precisar abrir mão de costumes que são normais, porque são intrínsecos à cultura, quando eles são contrários ao que diz a palavra de Deus. Às vezes, você tem que abrir mão de tradição, algo que você tinha o costume de sempre fazer. Às vezes, você precisa abrir mão da razão, coisas que para você seriam o melhor, mas são contrárias aos ensinamentos bíblicos, e até mesmo abrir mão da emoção, porque tem algumas atitudes que a gente quer tomar baseado no que a gente sente no coração que deve fazer. Mas se esse sentimento é contrário à Bíblia, também não pode ser realizado se você quiser cumprir realmente o seu propósito de vida com base no que Deus ensina. E nós devemos também assimilar a verdade da Bíblia. A nossa receptividade quanto à palavra de Deus determina se essa palavra vai ou não criar raízes na nossa vida e dar frutos, né? Precisamos meditar também. E meditação é um pensamento concentrado. Se você já se preocupou muito com alguma coisa e ficou pensando nessa coisa o dia inteiro, isso é uma meditação. Então, meditar é a gente memorizar algum versículo, alguma passagem bíblica e colocar em prática pensando nessa passagem, nesse texto, durante todo o nosso dia. Isso é uma espécie de meditação. E também precisamos refletir seriamente na verdade de Deus, porque isso é a chave para que nós obtenhamos resposta às nossas orações e esse é o segredo para que nossa vida seja bem-sucedida. Precisamos também colocar em prática os princípios das Escrituras. Não somente escutar, mas praticar e obedecer. As bênçãos de Deus provêm da obediência à verdade, mas não apenas por conhecê-la. Então, precisamos conhecer a Cristo e obedecer à vontade dele, que está baseada na verdade da Bíblia. Faz parte da nossa natureza humana resistir às mudanças. Então, toda mudança vai causar resistência. Não vai ser tão simples assim. Por isso, a prática da palavra de Deus é uma tarefa difícil. Mas o Espírito Santo contribui com a gente. O Espírito Santo é que nos fortalece nessa mudança. E outras pessoas vão te ajudar a discernir coisas que você teria deixado passar. E vão também te ajudar a praticar a verdade de Deus. Então, que a gente possa andar em comunidade para que um possa ajudar o outro nessa caminhada. E a Bíblia não nos foi concedida para aumentar nosso conhecimento, mas para mudar nossa vida. A Bíblia não é somente um livro para que nós aprendamos, mas um livro para que nós pratiquemos e exerçamos mudança em nossa vida e nosso comportamento. No livro de João, capítulo 8, versículos 31 e 32, diz o seguinte: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, o propósito de Jesus é que nós sejamos transformados pela verdade, justamente porque quando nós conhecemos essa verdade nos liberta. Jesus é a verdade, o caminho, a verdade e a vida.